Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre bullying. Exatamente, essa prática que rotularam com esse nome, porém nada mais é do que um certo preconceito bobo ou algo assim muito paleozoico que vem assim, literalmente que vem se postergando, que vem assim criando uma certa história na vida das pessoas e muitas vezes essa história assim que pode ser provocada e que pode ser desenvolvida muitas vezes a depressão, problemas psicológicos, problemas emocionais seríssimos e até suicídio. Exatamente. O bullying, gente, uma longa fase da vida dos jovens, né, dos adolescentes e muitas vezes de adultos que nós passamos e que nós não se inteiramos realmente como funciona essa prática e o que leva as pessoas a desenvolverem essa prática que em um estágio muito à frente traz problemas seríssimos, traz problemas assim e perdas irreparáveis, traz problemas que podem aí se postergar ao longo da vida e virar até problemas psicológicos sérios graves e se estender aí para o resto da vida. E as pessoas, às vezes, elas confundem essa maneira de enxergar que somente as crianças ou somente os jovens passam por esses determinados tipos de situação. E não, nada mais é do que posteriormente é rotulado de outra forma. Né? A gente costuma rotular as nossas atitudes, né? Os nossos atos, e não deveria ser dessa forma. Nós deveríamos identificar a melhor maneira de nos comportarmos. Mas assim, a gente prefere rotular e não perder o hábito de praticar aquela determinada situação que é constrangedora, que não é bacana. Então, assim, por isso que a evolução ela não é da melhor forma. Por quê? Porque nós rotulamos as coisas, né? E nós precisamos parar de rotular, nós precisamos solucionar e perder o hábito, literalmente. E assim, o bullying, ele é uma prática que muitas vezes acontece dentro das escolas, né, com os jovens, com crianças. As crianças não é algo assim totalmente parcial, porque trata-se de crianças, né, trata de jovens ali, de moços e moças, né, no caso crianças que não tem esse apelo ainda, né, que não tem essa questão do pensamento ou do raciocínio tão formado, não tem essa questão da personalidade tão firmada. Então, assim, porém ainda acontece, mas não é com essa ênfase quando você chega na fase pré-adolescente para adolescente. Eu acredito que a fase mais crítica seja essa, a fase da pré-adolescência e da adolescência, que é o estágio onde você passa de um convívio universal, onde gênero não tem importância, que é a parte da criança, e você passa para a questão do convívio onde você está começando a formar a sua personalidade. Eu falo que o bullying acontece na questão da criança, porque a criança ela tem o convívio universal, porém os pais que não têm. Então é por isso que eu digo que existe na fase como criança. Então os pais passam aquele comportamento aos filhos e muitas vezes eles se comportam diante dos filhos dos outros. Então causa toda uma questão de bullying e preconceito ali naquela faixa etária. Porém, na questão da pré-adolescência e da adolescência, a questão é mais individualizada, ela já não é mais nesse âmbito coletivo que aconteceu quando você era criança. A coisa é mais individualizada, porque ali você, quando está na pré-adolescência e na adolescência, você passa a criar características, você passa a criar um comportamento onde induz a formação da sua personalidade. E esse momento que você está formando a sua personalidade, que você está pegando características no seu ambiente social que traz a afetividade para a sua maneira de viver ou a sua maneira de conviver com o outro, é aí
que você começa a formar as suas opiniões. E as suas opiniões muitas vezes pode gerar um conflito ou gerar até mesmo uma prática do bullying. Então, assim, nós precisamos avaliar o quê? Quando nós estamos nessa fase de pré-adolescente e adolescente, eu acredito que a questão da geração anterior sofreu um pouco mais em relação a esse tipo de comportamento. Hoje já não é tão, eu acredito que gritante, né? Ainda existe, né? Mas com as questões das militâncias, das bandeiras e toda a questão das diversidades, né? Ainda não é gritante. Agora é uma coisa mais intrínseca. Mas assim, antigamente, na questão lá de 90, eu acredito que as coisas eram um pouco mais explícitas, né? E assim, o ser humano ele mostrava mais, né? Eu acredito que a gente deu uma evoluída, mas ainda precisamos evoluir muito mais. Porém, em relação àquele momento, a gente evoluiu muito. Então, assim, nesse momento que você forma a sua opinião e que você dá essa opinião ao outro, ou você questiona a relação de convivência do outro, a relação de convivência social, a relação de convivência em relação à sua maturidade e à sua maneira de enxergar a vida, você coloca em xeque a maneira que o outro vive. Então é aí que entra toda a questão do bullying, toda a questão da deficiência que existe nesse comportamento. Por quê? Esse comportamento ele não é legal, esse comportamento ele não é necessário. A sua forma de viver, a sua forma de estar dentro da sociedade, ela não é referência, ela não é um parâmetro para que os outros vivam exatamente o que você vive. Então, assim, você está em uma condição social acima de uma outra pessoa não te dá o direito, né, de você atingir a outra em relação à condição que a outra vive. Se você faz parte de uma população afrodescendente ou se você faz parte de uma população caucasiana, isso não faz jus você atingir o outro ou utilizar palavras que venham a agredir o outro de maneira aí totalmente chula, totalmente baixa, totalmente desprezível, que é o que nós acompanhamos. Então, assim, hoje foi rotulado como preconceito, como diferença social, como todas essas questões. Porém, o bullying ele é uma coisa que foi nomeada para tratar essa faixa etária, né? Que essa faixa etária ela não tem ainda essa referência, né? Que nós temos em relação a todo o processo social e a todos os processos de convívio dentro da sociedade e essas bandeiras que são levantadas, enfim. Muitos conhecem, né? Muitos se dão a oportunidade de conhecer, porém a maioria ainda vive nessa ditadura, ainda vive nessa concepção, o que é muito triste a gente entender que em pleno século as pessoas ainda vivem exatamente dessa forma, atingindo o outro, apontando o outro, discriminando o outro, colocando para baixo o outro por uma característica física, por uma deficiência física, por um tom de pele, por uma orientação sexual, por uma maneira de se vestir. Então, assim, existe vários tipos de bullying por uma condição física na parte superior ou na parte inferior. Então, assim, existe várias maneiras. E não confunda brincadeiras com o bullying, porque brincar é um convívio, é saudável, entendeu? Agora quando você atinge o outro, quando você magoa o outro, quando você atinge o sentimento da outra pessoa ou a condição psicológica dessa pessoa, aí já não é mais brincar, tá? Então eu acredito que são esses os estágios, né? E nós temos que evoluir ainda muito em relação ao bullying, né?
porque ainda existe e é uma prática totalmente rotineira dentro das escolas, dentro do ambiente até mesmo familiar. E os adultos, né, gente, eu não preciso nem falar, porque são adultos e sabem muito bem que essa prática não é bem-vinda, né? Porque todas essas militâncias, todas essas bandeiras que nós erguimos é exatamente para isso. Para você que é adulto, orientar os seus filhos, ou seu pré-adolescente, ou seu adolescente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar o like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo. Tchau!